Paulo Silva e no vídeo de hoje nós vamos fazer um feijão mulatinho, um feijão carioca, tá certo? Bem saboroso, bem temperado. E tem um segredinho também, né? Pela questão da toxina. Aqui em casa a gente tinha muito problema quando ia comer feijão mulatinho. Sempre dava um problema intestinal na gente. Então eu particularmente não comia. E aí uma vez eu escutei uma dica de uma senhora que ela me falou e eu testei, né? Incrementei do meu jeito, né? E aí deu muito certo. Então, a maioria dos feijões, quando a gente vai comer, a gente coloca de molho. O feijão mulatinho, se eu colocar de molho antes de cozinhar, ele se esbagaça. Se eu cozinhar ele, sem colocar de molho, ele fica duro. É um dilema muito complicado. Então, aí, eu consegui, com a dica dessa senhora, eu consegui encontrar um ponto certo. E aí eu faço só desse jeito agora e a gente consegue comer e não dá mais problema intestinal na gente. Às vezes até à noite eu como cedinho, né? Umas 6, 7 horas eu janto. E aí eu como feijão e não tenho mais esses problemas intestinais, né? Que dava gases, dava outros problemas a mais. Então vem comigo que eu vou te mostrar todo o passo a passo e agora eu vou te dizer os ingredientes que a gente vai precisar. Então, gente, para essa receita eu vou usar 400 gramas de feijão carioca, né? Carioca mulatinho. Vou usar 150 gramas de bacon cortado em cubos grandes, ó. Fino, mas grande, ó. E vou usar também 150 gramas de calabresa cortada em cubos grandes também. Aqui a calabresa eu tiro sempre aquela película, tá, gente? Vou usar também 150 gramas de gordura de carne. Às vezes eu compro um bife aqui, aí tem a gordura, eu gosto de sempre usar, porque dá um sabor bem diferente nas coisas, mais saboroso. E metade do maçozinho de coentro e de cebolinha, tá certo? Cheiro verde. Então, esses são os ingredientes. Vou usar também a pasta de alho que eu tenho aqui, que eu sempre faço. Eu vou usar uma colher de sopa da pasta de alho, tá certo? Depois, se vocês quiserem, eu deixo eu faço a receita aqui no canal para vocês. Vocês deixam nos comentários aí que eu faço. Então, aqui eu coloco para cozinhar. Eu coloco primeiro só o feijão com água no fogo, tá certo? Coloco mais ou menos aqui uns 4 dedinhos passando do feijão, 3 dedinhos passando do feijão na panela. E aí eu deixo ferver. Quando levantar a fervura, que ferver bem, eu escorro aquela água. Antes de escorrer a água, já coloco uma outra panela no fogo, esquentando a água, para quando eu escorrer essa água aqui, eu colocar uma nova água aqui. Eu não vou usar a que está aqui aferventando ele. Eu não vou usar essa água. Eu vou dispensar ela e vou colocar uma nova água quente. E aí tudo isso aqui eu refogo separado. Refogo separado e coloco no feijão e tampo a pressão e coloco para cozinhar na pressão, tá certo? Aí demora mais ou menos, depois desse processo aqui, que eu refogo tudo, coloco, ele já tá fervendo aqui com água quente, que eu já deixei aqui separado, ele demora mais ou menos uns 5 a 10 minutinhos. Não pode passar muito disso, porque senão ele se esbagaça, tá certo? Então esse processo é bem interessante, que eu aprendi com essa senhora, eu adaptei o meu jeito de fazer, né? Que eu gosto de fazer tudo refogadinho. Eu não gosto de colocar tudo isso aqui dentro para cozinhar o feijão. Eu gosto de refogar tudo separado. E aí, refogado, eu coloco dentro do feijão, porque eu acho que dá um sabor melhor. Porque quando refoga as verduras, as carnes, elas liberam mais sabor e ficam com a textura melhor, tá certo? Então, esse processo agora eu vou colocar água aqui, vou colocar no fogo para ferver. Quando levantar a fervura, eu mostro para vocês, que aí eu vou fazer o outro processo. Bom, gente, então vocês estão vendo aqui, ó. Essa panela, que é o feijão, só com água, sem nada. Só água e o feijão. Antes eu esqueci de avisar para vocês. Feijão catado e lavado, tá certo? Tá começando a levantar fervura. Já coloquei uma água aqui com um pouco de sal, temperada já também. Para ir fervendo. Para quando eu escorrer essa água da panela do feijão, eu usar essa água quente. E aí, numa outra panela lá na frente, eu já vou refogando, né? O bacon, a calabresa, a verdura, né? E o alho, a pasta de alho, para quando eu fizer essa troca de trocar a água aqui, colocar essa água que já está temperada, eu acrescentar o refogado aqui dentro e já tampo para pegar a pressão, tá vendo? Eu deixo ela ferver um pouquinho, mais ou menos 5 minutinhos. Tá começando a levantar a fervura agora, eu já vou refogar lá as coisas para agilizar o processo, tá certo? Então, gente, eu inverti só o fogo, tá certo? Coloquei a do feijão lá, que vai, como ainda tá levantando fervura, fica mais próximo da pia, para quando eu for escorrer já ficar mais próximo ainda possível da pia para me escorrer logo. E aqui eu vou refogar as coisas. Vou refogando para vocês verem como é que é. É todo um processo, tá certo? Então, primeiro eu coloco o bacon para ir refogando, tá bom? Depois eu entro com a calabresa e vou dando sequência. Pronto, aqui o bacon. Um pouquinho de óleo, bacon.
Já vai refogando, deixa ele refogar bem para ficar bem refogado mesmo. Espalhando um pouco aqui para que ele pegue todos os pedaços. Frite, né? Na verdade o bacon tem que fritar mesmo. Acho que não tem nenhum problema, né? Mesmo que ele passe por um processo de defumação, que é um processo de cozimento lento, mas a gente, para evitar qualquer tipo de problema, ideal que a gente sinta mais segurança. Então pronto, vamos deixar bem frito mesmo aqui o bacon. Aí a gente vai dando sequência ao processo. Bom, gente, então como eu coloquei o bacon, já virei uma vez. Agora eu já acrescento a calabresa, tá certo? Ó, pra ela fritar junto com o bacon. Muito cuidado que ela fica jogando óleo, tá certo? Sem se queimar, nem causar nenhum acidente, tá bom? Muito cuidado. Pronto, gente, como aqui a calabresa e o bacon tá quase frito já, né? Aí agora eu entro com as carnezinhas, gordurinhas, tá bom? Tudo na mesma panela. Tudo na mesma panela. Ó, gordurinha temperada com sal e pimenta. Gordurinha e carne junto aqui, tá certo? Cortadinha meio pequenininha, em cubos pequenos. Por que eu gosto de fazer esse processo? Refogando um e acrescentando os outros. Porque eles vão pegando o mesmo sabor, né? O sabor defumado, a carne vai pegar o sabor defumado. Vai ficar um refogado bem saboroso, porque um vai agregar sabor ao outro. Então agora deixa eu refogar um pouco mais. Aí eu venho com o restante dos ingredientes, que é a pasta de alho e a cebolinha. O coentro eu só coloco quando eu tirar da pressão que finalizar o feijão, que ele tiver cozido, aí eu acrescento o coentro. Pronto, gente, então ó, você tá vendo a carne, ó, bem refogado, tá certo? Ó. Eu gosto que fique assim, bem refogadinho, né? Vai ficar mais saboroso. E agora eu vou acrescentar uma colher de sopa de pasta de alho, que é a pasta de alho que eu uso aqui em casa, e a cebolinha, tá certo? E aí no final, quando o feijão estiver pronto, que eu destampar, tirar do fogo, destampar, aí eu acrescento só o coentro, tá bom? Então agora eu vou acrescentar a pasta de alho. Ó, uma colher de sopa. Deixa eu refogar um pouco. Mistura aqui, né? Deixa eu refogar um pouco. Muito cuidado para não queimar, tá certo? O alho, porque se queimar pode dar um sabor meio ruim no feijão, tá certo? Ó, eu deixo dar uma refogada bem aqui. E aí eu já acrescento também a cebolinha, tá certo? Para os dois dar uma refogada junto. E aí eu já vou colocar o feijão e a água já para continuar o processo. Pronto, agora eu acrescento a cebolinha. Acrescento a cebolinha. Mexo. O feijão já está no fogo lá, já acrescenta a água. A outra água que eu deixei temperada esquentando, fervendo, né? E aí quando tiver o refogado aqui tiver no ponto, aí eu só acrescento aqui e deixo levantar um pouquinho a fervura e já tampo. Já. E aí sempre eu vou provando, né, para saber como é que tá o sabor, se tá legal. Então pronto, ó, aqui o refogado tá no ponto. O que eu faço? Eu gosto de fazer sempre. Eu coloco esse refogado no feijão, pego um pouco daquele caldo, coloco aqui nessa frigideira, nessa panelinha que eu usei para refogar as coisas. Isso a gente chama na cozinha de deglaciar. É a gente usar a frigideira ou o que a gente fez ali, a panela. Porque às vezes fica esses resíduos aqui, ó, que não é queimado. Mas isso dá um sabor diferente no nosso preparo, tá certo? Então a gente chama isso de deglaciar. Na culinária a gente chama de deglaciar. Então eu gosto sempre de fazer isso. E aí eu agrego mais sabor ao meu preparo, tá certo? Então eu vou colocar aqui, ó.
Tá vendo? Ó, ele muda até de cor, tá certo? É como se ficasse um caldinho, né? Um consumê. Então eu dou essa mexida aqui, ó, antes. E ligo o fogo e acrescento lá. Não acrescentei mais água, nada. É apenas do próprio preparo, tá certo? E aí, deixo aqui, ferveu. Levantou fervura, eu tampo de 5 no máximo 10 minutos. Não pode passar disso, porque senão o feijão se bagaça, tá certo? Bom, gente, então tá aqui o nosso resultado, tá? O feijão demorou mais ou menos 15 minutos na pressão, tá certo? Teve aquele processo, né, de aferventar o feijão, aquela água que a gente aferventa, a gente dispensa, não usa. Coloca uma outra água já para esquentar enquanto está ferventando aquela, para a gente agilizar o processo, tá certo? Já nesse mesmo tempo, eu fui refogando a calabresa, o bacon, a gordurinha da carne e as verduras. Refoguei para quando dá o ponto do feijão, eu já acrescentar, já fazer todo o processo e agilizar, tá certo? Então tá aqui o feijão, ó. Ele fica muito bom, muito saboroso. E agora é só provar, tá certo? Esse feijão do jeito que tá aqui, você come ele só com arroz, porque ele tá bem temperado e fica muito saboroso. Então, quem ficou até o final do vídeo, quero agradecer, gratidão, muito obrigado por ter ficado até aqui. Já deixa o seu like aí, se inscreve no canal para dar aquela força pra gente e fica com Deus. Gratidão.